Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, ele que está com a gente há mais de 30 anos na Pax, mestre místico, estudioso, palestrante e ele está sempre ligado às ordens iniciáticas, principalmente à maçonaria, e hoje ele vai nos brindar com o seu conhecimento e a sua sabedoria falando sobre Bento. Vamos ver? Chamem os amigos que essa live promete, vai ser bem especial. Vamos colocar aqui o Alexandre no ar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Essa primavera e inverno está indo diferente, né? Mas tudo bem, uma hora chega primavera-verão. E vamos ver. Olá, Ângela, querida, beijo para todos. Ei, tudo bom, Ale? E Olá, aí? Carmen, como é que você está? Tudo bem? Boa Tudo ótimo. tarde para você. Boa tarde para os nossos amigos e amigas da Pax Universal, que sempre estão conosco, 17 horas, segunda-feira. É. Por enquanto, né, nesses dias, né, de tempos meio nublados e nevoados, mas logo, logo a coisa melhora. Tem que melhorar, né? Aí melhora, é verdade. Ó, abaixa só um pouco a câmera que está cortando aqui o seu queixo. Tá, deixa eu Ou é abaixar levanta, um será? pouquinho. Vamos ver. Eu vou abaixar Não primeiro, sei se você é me abaixar ou diz. levantar. Tá cortando aqui. Aí, agora tá É. perfeito. Ok. Yes. Ah, então pronto, era, Ok. era, era abaixar mesmo. Agora tá legal, Tá né? certo. Então tá Muito bom. bom. Então, bem-vindo nesta semana importante. Sim, Todas as semanas são importantes, né? sim. Mas lá na Índia eles estão celebrando o Diwali, que é o festival de Lakshmi. Trouxe até a minha aqui, ó. Olha aí, Lakshmi. que E linda. sempre com Lakshmi tem um Ganesha, que é para remover os obstáculos. E a Sim, energia de Lakshmi traz prosperidade, abundância. É o ano novo, é uma celebração que mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, mais de, estão celebrando desde sexta passada e vai até quarta ou até domingo, depende da região. Nas religiões hinduísmo, sikhismo, jainismo, budismo, e também as pessoas que são ligadas nisso, na Índia, no Nepal, na Indonésia e nos países do sul lá da Ásia. Então é um momento muito forte de abundância e plenitude. E no sul da Índia eles reverenciam Krishna, que eu adoro. Krishna, eu tenho ele sempre do meu lado aqui, que é a energia, como se fosse o Mestre Jesus para o hinduísmo, né? A irradiação do grande ser que é o responsável pela fraternidade do Oriente. Pronto, agora é contigo. muito Eu bom. precisava falar, E, porque é um dia forte. E como nós claro, celebramos tudo, ficou só claro, 2 minutos que eu tirei do é seu tempo. verdade. Não, mas fica tranquila. E aproveitando, 24 de outubro celebram o querido e poderoso Arcanjo Rafael, que Sim, é, Arcanjo Rafael, nós também falamos hoje, né? sim, que é Exatamente. E responsável, né, hoje também, pela cura, verdade, né? Muito bom. a verdade necessária. É, Hoje também é dia da ONU, 77 anos da ONU, é o dia da unidade global pela paz planetária. Então, é sim. tudo que a gente quer, que acabe essas guerras absurdas e que realmente a paz impere, né? Sabe o que eu estava pensando, Carmen, nessas datas todas? O ser Hum, humano, ele tem tantos motivos para celebrar, que tal a gente focar mais em celebração, em luz, em amor, do que focar em sim. coisas que não levam a lugar nenhum, né? Se, Com certeza, com se a gente certeza. for pensar, todo dia a gente tem alguma coisa boa para celebrar. Agora, às É, vezes tem aquelas pessoas, né, que já ao abrir os olhos acordam naquele humor lamentável. Não, ao abrir os olhos já acorda celebrando, já acorda agradecendo, já procura ver é, qual é o santo do dia, qual é o acontecimento positivo, significativo para a humanidade, que você vai ver que com certeza a tua vida começa a mudar, porque a mudança começa por você. E quando a gente muda o verdade. nosso padrão mental, tudo ao nosso redor se altera para o melhor, É, sempre, né? é. E diz E que hoje falar, também é o dia do anjo da humanidade, né? O que isso ah, significa, eu não sei. É o anjo que protege a raça humana, é isso mesmo? ó, eu tô focado bastante, até fiz um post no Instagram sobre o arcanjo Rafael. Mas quando você celebra um destes grandes arcanjos, você está em contato com toda a hierarquia angelical. Então hoje também Sim. saudemos o anjo que protege toda a humanidade, que guarda toda a humanidade, né? Então, É, muito mais um legal. motivo para a gente celebrar, com certeza.
Tá bom, Bom, muito bom, muito bom. e por falar em celebrações, hoje é um dia abençoado, como a gente já viu, por vários motivos, né? Para vários povos, religiões, tradições. Nada melhor então do que o tema, né? Bento, né? Bento. É um dia, Bento é um tema sagrado, Bento. é um tema sagrado. Aí quem viu o anúncio tão carinhoso, espetacular que a equipe maravilhosa da Pax sempre faz, acho que fica pensando, né? Bento, mas do que ele vai falar, né? Porque Bento, bom, então vamos lá. Bento, nós vamos hoje conversar um pouco sobre São Bento, E... que é um dos maiores ícones associados ao sagrado, principalmente em diversas linhas do cristianismo, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouco hoje. E até falaremos também um pouco sobre a famosa medalha de São Bento, que é um dos símbolos mais conhecidos, principalmente aqui no Ocidente, entre os Sim, cristãos, e com muito fama de abençoada, com muito fama de milagrosa, e já já a gente vai entender por quê, da onde vem toda essa conotação. Então, tem muito legal. algumas curiosidades, Carmen, sobre São Bento, né? Primeira curiosidade, você sabe de quem ele era irmão gêmeo? Não, eu nem sabia que ele tinha irmão gêmeo. Eu tô pronta para É, anotar já. Pode ele falar. tinha, na verdade, uma irmã gêmea, né? Ah, E é é? muito interessante porque parece que a santidade na família deles era Ah, algo muito forte, porque ele é irmão gêmeo da Santa Escolástica. Então, ah, são irmãos. Né? Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Naquela saga de cinema que você sabe que eu amo, o Star Wars, tem um momento em que o Jedi lá, ele fala, porque a força sempre esteve presente em nossa família. E o São Bento poderia dizer a mesma frase, mudando o termo, né? Porque a sim, santidade sempre esteve presente em nossa família. Ele é sim. santo e a irmã gêmea dele também é santa, Santa Escolástica. Então é um primeiro ponto interessante. Bento, ele nasce em um local chamado Nórcia, né? Hum. Às vezes as pessoas falam Núrcia, né? Mas o termo original é Nórcia. Esse local ele ficava na Umbria, no reino de Odoacro. Umbria, reino de Odoacro, na Nórcia. Todos os nomes maravilhosos que a Carmen sabe que eu adoro, né? Nórcia, Úmbria, reino de Odoacro, tudo nome simples a gente guardar, facílimo para a memória, né? O nascimento dele se dá no dia 24 de março de 480. 24 de março de 480. E é interessante que a passagem do São Bento para o plano espiritual se dará no dia 21 de março. Então é muito próximo, né? Ele nasceu no dia 24 de março e ele nos deixa no dia 21 de março de 547. É. No hinduísmo, quando a pessoa nasce e vai embora para outro plano no mesmo dia, ou quando a pessoa nasce e vai embora num período de 30 dias, são os seres iluminados, Então, que fecharam um grande ciclo na roda de Sansara, que e é, geralmente não vão mais reencarnar. e é muito curioso, porque essas datas, 21 de março, né, a gente tem o que também? Ano Novo Astrológico. Então a gente Sim, começa a entender que realmente era alguém especial, né? Era não, sim. continua sendo alguém muito especial. 21 de março de 547 ele transcende. Isso vai Uhum. se dar em Monte Cassino, que era uma localidade, na época, no Império Romano Oriental. Hoje, Carmen, eu vou tomando minhas águas aqui, porque o dia, engraçado, tá meio úmido, mas ao mesmo tempo, em algumas regiões está tão seco. Né? Eu coloquei a minha pastilha de garganta já também. Deixa eu te falar uma coisa aqui, já que você falou de Núrcia, Nórcia e Monte Cassino, eu moro no bairro Jardim São Bento.
justamente por causa de São Bento e por conta do mosteiro de São Bento, né? Nós moramos aqui há 54 anos. Meu pai construiu a casa, demorou 8 anos para construir, foi a terceira casa do bairro. E a Pax, que fica na mesma direção, 2 ruas para baixo, na Brasleme, também faz parte do Jardim São Bento. É que ultimamente eles mudaram a jurisdição, colocaram lá o endereço como Casa Verde. Mas, enfim, aqui no bairro tem a Rua Nurse, tem a Rua Monte Cassino, e vai ter mais tudo que você falar, porque o bairro inteiro é ligado a São Bento. E na Com esquina cer- da minha casa tem uma igrejinha, que é a Igreja da Nossa Senhora da Consolata, mas eles fazem sempre celebrações a São Bento. Sim, e é muito interessante porque nós sabemos que tudo isso não é coincidência nem acaso. Tudo isso Sim, é claro. sincronicidade, totalmente sincronicidade plena, né? Então é muito bom a gente comentar essas coisas. Quem celebra São Bento? Igreja Católica, a Igreja Anglicana, Ortodoxa e a Luterana. Então, praticamente todas, né? É. Celebrado pela Igreja Católica, Anglicana, Ortodoxa e Luterana. Ele foi canonizado nos idos de 1220 pelo Papa Honório III, que o canoniza, né? Era evidentemente conhecido há muito, né? Da Cúria Romana, então Uhum. merecida a canonização. Até eu acho que não foi nem merecida, foi até um pouco exigida, porque a fama dele, já a gente vai falar um pouquinho da vida, era algo assim incrível. Ele tem como santuários principais, né, a Abadia de Monte Cassino, obviamente, né, porque em Monte Cassino se deu a passagem dele, mas também em Saint-Benoît-sur-Loire, em Orleans, né, na França, também é uma região onde existe lá uma devoção a São Bento que é extremamente forte, né? Esse local Uhum. é Saint-Benoît-sur-Loire, isso fica em Orleans, próximo de Orleans, né, na França. Ele é considerado patrono da Europa toda e também da Alemanha. Então ele foi Ah, não declarado sabia. patrono da Europa e da Alemanha, lá em tempos idos já. Bom, quando a gente fala sobre São Bento, um pouco da vida dele, quem ele era? Ele era filho de uma família romana muito nobre e Uhum. ele nasce numa região que é conhecida como Spoleto, né? Uma região, né? E nessa região a família tinha muitos recursos. Ele começa os seus estudos com grandes mestres, grandes sábios, né? Porque a família naquela época podia patrocinar e ele aproveitou essa grande oportunidade. Depois, um pouco já jovem, ele vai para Roma, né, para continuar os estudos. Só que Sim. chegando em Roma, isso aconteceu com algumas pessoas da história várias vezes. Chegando em Roma, ele fica um pouco decepcionado com a decadência do império, com a moral. Então ele fala: não, né, não vou ficar aqui em Roma. E ele vai para um local que hoje a gente fala Alfili. Esse local fica na Itália. No tempo dele, o local era conhecido pelo nome de Enfide. 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 E nesse local vai acontecer algo muito curioso. Ele chega lá, ele encontra um abade romano, ele fala que ele está bem decepcionado com algumas coisas que ele vive em Roma, e aí o abade ajuda ele a se instalar em uma caverna. E ele vai Hum. passar a viver como um eremita dentro desta caverna. Agora, por que isso, Carmen, é importante? Né? O fato dele ter vivido como eremita dentro de uma caverna. Pelo simples motivo de que, quando nós falamos em templo, qual é o templo mais sagrado de todos? É o próprio ser humano, que abriga uma essência divina em si mesmo. Então, nós somos o templo mais sagrado. Mas se nós perguntássemos, nos antigos tempos, o que é mais sagrado? A catedral,
a mesquita, a sinagoga, o templo budista? O que é mais sagrado? Os antigos gnósticos, eles diriam que dos costumes antigos, as cavernas eram consideradas o mais sagrado templo. Uma resposta que causa estranheza, mais É, famosa, né, depois do próprio corpo humano. Por que causa estranheza? Caverna, mas nossa, tantas catedrais maravilhosas, templos maravilhosos, mosteiros maravilhosos, com uma arte sim, sacra maravilhosa, eles dizem que a caverna é o mais sagrado após o próprio ser humano? Sim. E por que motivo? Porque quem já entrou em algumas cavernas, elas têm saguões enormes. E aqueles estalactites, estalagmites, lembram colunas, às vezes, de uma catedral, é porque verdade. é muito grande, né? E eles falavam que a caverna é um templo, o mais sagrado, porque nela não houve na construção as mãos do homem. Então é como se a caverna ela tivesse sido construída ao longo de milhares, milhões de anos pelas próprias forças da natureza. E para os antigos, o divino, o sagrado, era a própria natureza. Por isso que muita coisa acontecia em caverna. É muito Sim, interessante porque lá no distante mitraísmo, Mitra ele nasce próximo de uma caverna. O mestre Jesus o Cristo, ele nasceu numa manjedoura, muito bem. Mas onde ficavam as manjedoras na época dele? As manjedoras eram cavernas. E sim, agora a gente vê que o próprio São Bento, ele se instala em uma caverna para viver como um eremita, que é uma palavra que até me arrepia, porque no tarô, e já estudamos aqui, eu, a Carmen, todos os amigos da Pax, estudamos o tarô durante muitas semanas aqui, e sabemos que sim. o arcano do eremita, o nono arcano, é o arcano da iniciação, do iniciador e do iniciado. Então é muito interessante a gente começar a juntar todas as coisas. Ele fica, Carmen, nessa caverna durante 3 anos. Até que ele um dia é descoberto lá por pastores. Olha que simbologia interessante. Pastores, né, o descobrem e ele recebe os pastores muito bem, começam a conversar com ele, ele aconselha aqueles pastores e os pastores, depois que deixam lá o retiro dele, começam a espalhar sobre a santidade de Bento. E aí, adivinha o que acontece, né? As pessoas começam a ir visitá-lo e ele começa a orientá-las espiritualmente, aconselhá-las. É bem interessante Muito bom. esse aspecto todo, né, ligado a São Bento. Só que tem um momento, após a divulgação dos pastores, eu costumo dizer que os pastores parece que eles eram a internet, a mídia social da época, né? Porque eles, para divulgar coisas santas, acontecimentos sagrados, sempre tem um pastor lá por É, perto, né? Quando algum evento é, grandioso acontece, sempre tem algum pastor lá por perto para divulgar, né? tá perto, é verdade. Os próprios salmos, né? Davi, ele também tinha ligação, né, com o pastoreio e coisa e tal. Então é É, interessante a relação de pastores com comunicação, expressão. Ele começa a receber muita gente, isso chama a atenção dos religiosos daquela região e fazem com que ele se torne abade do mosteiro de Vicovaro. Então ele vai se tornar o sim. abade do mosteiro de Vicovaro, fica no centro da península italiana, esse mosteiro ficava, e aí nós vamos começar a ver fatores espirituais, sobrenaturais ocorrendo na vida de São Bento. São Bento, Carmen, a gente sabe, o mosteiro de São Bento, os monges de São Bento, vivem sobre uma regra. As pessoas perguntariam, foi São Bento quem criou os beneditinos? Na verdade, não, mas ele é o grande organizador, ele é o escritor da regra
que orienta essa ordem até hoje. E sabemos que regra é uma coisa muito séria. Os monges seguem a regra à risca. Então, quando ele se torna abade do mosteiro de Vicovaro, os monges mais jovens têm um momento que eles não estão aguentando muito mais a exigência de São Bento, porque São Bento ele era muito exigente, ele era muito criterioso, ele era muito disciplinado. E aí tem um momento que há lá um motim, monges mais jovens pegam e colocam um pouco de veneno numa taça com vinho, porque queriam envenená-lo. Olha o absurdo, porque não aguentavam a severidade. E aí São Bento pega aquela taça, está lá na hora da oração, consagrando o vinho, quando de repente a taça explode e dela sai uma serpente. Então é interessante porque nós vemos aí a mão divina interferindo, claro, sendo desvelado, né, o estratagema negativo, e São Bento se salva, né? Mas guarda esse detalhe da taça, do vinho e da serpente, que já já você vai entender a simbologia disso. Claro que ele fica um pouco desolado, né, desgostoso, porque, puxa, monges, né, do mosteiro que me chamaram para que eu fosse abade, tentam me envenenar e ainda dizem que eu sou muito rígido. Tá bom, eu vou embora. E ele vai embora, vai para o retiro dele de novo, passa algum tempo, mas discípulos começam a chegar. E os discípulos vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, e São Bento começa a formar o quê? Mosteiros. Sabe quantos mosteiros ele forma? 12. Olha o número. Nossa, que lindo. 12 mosteiros. Né? Quanto trabalho, não, a gente constituir. Imagina você constituir um, já seria um feito grandioso, pois né? Agora, 12 mosteiros é um feito que realmente... Incrível. E aí ele está lá, os discípulos aumentando, os mosteiros produzindo muitas coisas boas para as pessoas que moram ao redor, porque monges trabalham muito. Né? Tem pessoas que não conhecem a vida num mosteiro, pensam que os monges ficam lá só em oração, meditação. Não. Eles trabalham o dia inteiro, produzem, e tudo está muito bem, só que adivinha. A fama dos mosteiros é tanta, a fama dele é tanta, que aí surge um sacerdote, né, até pegar o nome dele aqui, chamado Florêncio, que fica com inveja de São Bento. E começa a falar mal do São Bento. São Bento pega, ele sabe onde que isso pode terminar, porque quando um sacerdote da alta cúria começava com isso, e ele se retira, ele se muda para a região de Monte Cassino. Agora, tem algo que ocorre muito interessante. Ele está lá quieto em Monte Cassino, se afastou para evitar qualquer problema com esse sacerdote Florêncio. Não contente, esse sacerdote manda fazer um pão. Nesse pão contém veneno e envia para o São Bento o pão envenenado. E aí São Bento pega, recebe aquele pão, sai andando com o pão, mas ele tinha um hábito interessante de alimentar alguns corvos, né? E ele chega para próximo desses corvos, ele chama um, interessante, o corvo atende, e ele fala, olha, pega isso aqui e leva para longe. E o corvo leva para longe, segundo a tradição, o pão que estaria envenenado. Pela segunda vez, a gente vê aí a interferência da mão divina. Esse sacerdote Florêncio, um belo dia, ele está num terraço, o terraço desaba e o sacerdote morre. Para a gente entender que nesse mundo, ninguém escapa da lei de ação e reação. Claro, ninguém escapa da lei do retorno. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz para o teu próximo, pode ter certeza
que uma hora retorna. Então, a atitude sábia é a gente pensar bem do próximo, falar bem do próximo, querer bem do próximo, até aqueles próximos que não são tão próximos e não nos querem tão bem. Mas não é por isso que nós temos que ser iguais, né? É Então, lógico. e quando o Florencio ele cai desse terraço, o terraço partiu em dois, desabou o terraço. Aí Imagina. um discípulo do São Bento vem correndo, feliz da vida, e conta para o São Bento. Florencio morreu, mas ele está numa alegria, o discípulo. Agora o senhor pode retornar, vamos voltar lá para os mosteiros. E é interessante que nesse momento, São Bento ele chora, primeiro porque o Florencio morreu. Ele não queria mal de ninguém. E Sim, eu sei. segundo, ele chora pela alegria do discípulo dele. Mas como que é possível alguém que diz ter aprendido as coisas que eu ensino ficar feliz com a desgraça de uma outra pessoa? Então isso também o deixa muito combalido, né? Mas é interessante que nessas passagens, tanto na passagem, Carmen, lá no primeiro mosteiro, onde tentam envenená-lo com vinho, por que tentaram envenená-lo? Porque ele era zeloso, disciplinado, focado, muito sério. Qual é a lição que a gente pode extrair disso para os nossos dias atuais? Algo que, infelizmente, a gente verifica. Às vezes, quando a pessoa é prestimosa, cuidadosa, zelosa, trabalha bem, por incrível que pareça, tem gente que se incomoda, né? É, Como se o padrão medíocre, e medíocre não é nenhum xingamento, pelo amor de Deus, medíocre quer dizer mediano, né? Como é, se o padrão mediano fosse a moda atual a ser idolatrada. E não é. Nós devemos claro que procurar não. fazer o melhor. Devemos É, procurar ser o melhor. Não para que coloquem um holofote ou aí tapete vermelho, não. O melhor para nós mesmos, o melhor para o nosso próximo. claro, Independente do que as pessoas acham ou deixam de achar. E não nos claro. incomodarmos quando pessoas, mesmo que não façamos nada, se sentem aí atingidas por um trabalho exemplar, por um trabalho digno de nota, que ninguém faz se não tiver estudado muito. Ninguém é Claro, capaz de fazer se não tiver se preparado muito. E o mundo, ele está sob a tutela, em verdade, daqueles que têm sabedoria. Então a gente fala sempre para os jovens: você quer vencer no mundo? Não procure nas orientações vocacionais as carreiras que pagam mais. Procure estudar, procure a sabedoria. Por essa via você sempre vai vencer, né? E eu estou lógico. falando de sabedoria, estou vendo a Carmen com uma veste tão bonita hoje amarela. Olha aí, ó, É, tá é Lakshmi. Estamos tudo a celebrando o ver, Lakshmi. tudo a Dourado, ver. amarelo, estamos lá, na energia Sim, do plano sim. espiritual, É, da prosperidade. E também segunda-feira é o dia do raio amarelo, dourado, né? é, Dos mestres Banto, verdade, Confúcio e verdade. Kutumi. Com certeza. É o que falta no planeta, né? Sabedoria, consciência, Muita, discernimento, muita. iluminação, né? Porque é Sim, um absurdo essa guerra que está acontecendo já desde fevereiro e todos os outros conflitos que acontecem na África, na Síria, enfim. A gente está no século XXI. Quando é que vamos parar e pensar realmente que não é desse jeito que a gente vai avançar, né? Ao não, contrário. justamente, né? E é interessante porque a gente aprende com essa lição daqueles que fizeram mal a ele, porque ele era Sim, prestimoso. A lição que eles nos deixa é: não nos abalemos, continuemos é, sendo o melhor para nós e fazendo o melhor para o próximo. E qual é a segunda lição que a gente aprende com Florencio, que era o sacerdote invejoso? Tão invejoso quando, né, o São Bento começou a ser incomodado pelas intrigas da inveja de Florencio, o que ele fez? Ele foi lá, bateu na porta do Florencio, colocou o dedo em riste, chegou na cara do Florencio e falou: escuta aqui, eu vim aqui tirar satisfação. Não. Ele simplesmente, em silêncio, se retira,
vai para um outro lugar. E não guarda maus sentimentos do Florencio, mesmo que o Florencio queira intrigá-lo com a alta cúria. A lição que fica é o seguinte: a inveja só faz mal para quem tem inveja. Para quem A, sente, né? a inveja só faz mal para a pessoa que nutre esse sentimento por alguém. É. Ai, Alexandre, mas eu ouvi falar que a inveja, o mal-olhado, tem o olho gordo e não sei o quê. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Realmente, sabe onde tudo isso tem e existe? Na sua cabeça. Tem uma frase muito antiga que é sussurrada num local que também é muito mágico, sobrenatural, chamado New Orleans, nos Estados Unidos. E Sim. essa frase, ela fala o seguinte: se você acredita que você está enfeitiçado, você realmente está. Se você acredita, se você coloca essas coisas na cabeça, ai, mas Alexandre, eu ouvi que fizeram não sei o quê, eu ouvi que me invejam, eu ouvi que... Ótimo. Quando você ouvir isso, sabe o que você faz? Pega um japamala e canta um mantra bem bonito, 108 vezes. Pega um terço, reza, sabe? Que você vai começar a ouvir sonoridades das altas esferas que vão tirar todas essas bobagens da sua cabeça, não vai ter medo, não vai ter inculcação que não devia estar no nosso mental. E se a tua tônica vibracional estiver elevada, a inveja só produz o mal para quem tem inveja. Ela vai passar embaixo de você, fazer a curva e voltar para quem enviou, sem você ter que fazer nada. Como São Bento, ele não faz nada, ele se retira, em silêncio. E quando dizem, né, que o desafeto dele tragicamente morreu, ele chora, porque ele não queria isso. E quando alguém se alegra com isso, ele chora mais ainda. Porque ele fala, não é possível. Depois de tudo que eu ensinei, tem Não gente que ainda aprendeu não nada. entendeu nada. E é o que a Carmen falou agora. Esse momento mundial que a gente está vivendo, isso é mundo, gente. Não é só nacional, não. Isso é mundo. É uma loucura. Por quê? É um momento de desagregação, é um momento Sim. de polarização, onde a única certeza que nós temos é que as pessoas que estão aí nessas guerras, nessas batalhas, nesses conflitos, elas não têm razão com relação a coisa alguma. Porque razão, sabedoria, não é por meio de um conflito que se resolve. Até porque uma das preces mais belas do mundo é o silêncio. Não é a gritaria, não é o barulho de canhões, não é o barulho de armas. Tudo isso daí afasta por dimensões a sabedoria de nós. Mas quando nós ficamos em silêncio, aí vem falar conosco os mestres da alta visibilidade, se aproximam anjos e tudo vai bem. Está na hora da gente parar de desagregar, da gente parar de querer ter a razão. Eu, Carmen, olha, eu acho que eu não quero ter a razão desde os 19 anos de idade, quando eu comecei a estudar a gratuidade branca, eu deixei de querer ter razão. Agora, eu busco sabedoria. Sabedoria estará sempre acima da razão. Né? Meditem sobre essa frase, depois vocês me dizem o que vocês acharam. Tá? Então, Muito legal. no ano de 534, São Bento escreve a famosa regra, e a regra vai rege até hoje. Todos os mosteiros de São Bento no mundo são regidos, os monges, por essa regra. E tem um detalhe muito curioso. 6 dias antes de transcender para o plano espiritual, São Bento chega para os monges, né, que eram mais próximos dele, lá em Montes Cassino, e ele fala por gentileza, naquele ponto lá, cavem uma sepultura. E aí os monges olham para ele. Sim, mas alguém morreu? Não, não é para mim. Aí eles, como assim? Não, olha, cava, deixa pronta, porque daqui 6 dias eu vou deixar
esse plano. É interessante que alguns Hum. santos, com antecedência, eles sabiam quando seria o dia e a hora da transcendência. E São Uhum. Bento é o que eu falo. Isto que é um homem, isto que é um monge, isto que é um santo regrado. Que, como um relógio. Olha, pode cavar lá, cava naquele local, daqui 6 dias eu vou. Então, bem previdente, né? Não quis dar trabalho na hora da sua transcendência, né? Uma semana antes deu para fazer os preparativos. É uma figura fantástica. Quem for para Sim. estudar a história dele vai encontrar cada coisa. E agora eu vou tomar minha aguinha. O tempo da Carmen abrir o Eye Arcanum, que ela vai Vou ter que abrir o pegar Arca. isso, os desenhos que eu mandei. Mandei 2 desenhos, né, para Carmen da medalha, né, a medalha de Yes. São Muito Bento. bom. Estou E aí, abrindo o Ayarcam. Olá, família Pax. Amanhã, às 5 horas, eu estou aqui conversando com a querida Vanderly Marchiori, ela que é PhD, dá aula em várias faculdades, nutróloga, nutricionista. Vai falar de um assunto que eu adoro, mitos e verdades sobre o chocolate. Imagina, ela fala sobre alimentação. E amanhã o tema é chocolate. Olha que tudo de bom, Ale, não é? Agora eu opa, convido vocês a participarem, que vocês vão ver que o chocolate vai surpreender muita gente. sim, com Então, certeza. Eu, vamos lá. eu, eu sou um pouco suspeito, Carmen. Se eu, nossa, der uma olhada nessa live, depois eu já tenho que correr para alguma casa que vende chocolate, porque do jeito que eu sou, também adoro, aí já viu. É, Mas você não tem chocolate na sua casa? Eu tenho vários. eu Ah, tenho, então. eu tenho. Às vezes eu pego, passo pelo armário, finge que não tem armário, que eu me conheço, sabe? Olha, eu com chocolate é uma coisa assim, realmente divertida no mínimo. Né? É, Vamos lá. muito bom. Vamos Isso. lá, eu estou aqui com as Ó, imagens. como a gente pode ver, ela tem 2 lados, né? Um é o lado da frente, é essa cruz, cheia de letras em volta, já já a gente vai comentar. E agora a gente vai analisar esse lado que a Carmen está mostrando, que é Hum, uma tá bom. imagem do santo. E eu vou comentar um pouquinho essa Peraí, imagem. deixa eu te falar. Eu ganhei faz duas Olha que semanas, olha. linda. Aqui Nossa, em que coisa casa, olha, maravilhosa. é Olha. maravilhoso. É. Ela chama Suzy Parisotto, ela é lá do Sul, eu esqueci se é de Curitiba, Porto Alegre. Em Linda, hein? 2020, ela me mandou uma Iemanjá, ela que faz, inclusive. Ela é Hum, artista. E depois ela fez um São Francisco de Assis, e agora ela me mandou essa medalha. Aí eu olha. falei para ela colocar essas coisas lá na Pax, principalmente essa aqui, que é a medalha, porque está escrito Pax, né? Tem vários itens Isso, dela lá, isso, falam com a isso, isso. Super Live, mas olha que demais o trabalho. Eu adorei, só que aqui em casa não está pendurado. Eu tenho uma mesa lá na Tá. sala principal que você conhece, que eu tenho a Iemanjá, o São Francisco, eu tenho Uhum. outras imagens e está lá a Muito medalha de bom. São Bento. Então, você vai Legal. falar desse lado primeiro ou do outro? Aqui está escrito É, Pax. esse lado eu vou falar depois. Eu vou falar primeiro do lado da imagem, que eu te mandei do São Bento na medalha, né? Que Tá. ela tem alguns detalhes em volta e você vai achar interessante. É mais rapidinho começar pelo santo, depois nas letrinhas o pessoal vai querer anotar, mas vai dar tempo. Tá? Então, nosso. Aí, pronto. E a Carmen vai acompanhar também. Nós Eu temos quero aí. aprender mais, já que eu Temos. moro no bairro dele aqui, né? Sim. Temos aí no centro da imagem o próprio São Bento. Ele está no centro. Em algumas versões, em uma das mãos, ele segura uma cruz, mas também tem versões da medalha que ele segura uma vara. A cruz é um símbolo da fé, obviamente, mas por que Uhum. que às vezes ele segura uma vara em outras versões? Porque a vara é o símbolo da autoridade. E a regra, a autoridade, a rigidez, né? Aqueles que portam bastões, que portam varas, por exemplo, na maçonaria, no Esse ritual, aqui é com a você vara, ó, vê, isso, você vê irmãos, né, com um bastão o e cajado. normalmente é o irmão que dirige a cerimônia. Na ordem Demolay, os nossos sobrinhos, né? O sobrinho, o mestre de cerimônias da ordem Demolay, ele porta um báculo de madeira e representa que ele vai dirigir, ele é o mestre da cerimônia. Então é um símbolo de autoridade. Na outra mão, ele tem um livro. O livro é a regra, né? O livro representa a própria regra, que aliás Hum, foi escrita por ele, né? E tem uma curiosidade, Carmen, sobre a regra
da Ordem de São Bento, a regra que rege os mosteiros de São Bento. Você sabe qual um outro grupo que tem uma regra que foi muito baseada na regra de São Bento? Não, qual? Os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários. Olha Quando só. Bernardo de Clairvaux escreveu a regra da Ordem do Templo, ela tem muito a ver com a própria regra foi aí deixada por São Bento. É bem interessante esse detalhe, né? E o Templário, além de ser um guerreiro, ele tem aquele lado monge também, né? Ele tem aquele aspecto de monge Sim. guerreiro, né? E atrás dele a gente vê uma taça quebrada com uma serpente bem pequenininha do lado esquerdo, olhando o desenho de frente aqui, né? A taça com uma quebrada com uma serpente saindo da taça, que é aquele episódio que tentaram envenená-lo lá com o vinho, né? Uma tacinha com uma serpentinha saindo. E do outro lado tem um pão e um corvo, que aí é o outro episódio, né? Aquele pão É, envenenado, né? Que que mandaram para comentou. ele, e aí o corvo levando o pão para bem longe. Então é bem interessante isso a gente saber, né? E agora vamos passar para o lado pouco complexo das letras. Já estou anotando. Legal. Inclusive, essa medalha não é para exorcismo, para proteção da família, Justamente, etc. É super exorcismo, forte, não proteger é? a casa, afastar o mal, proteger, olha, é um dos símbolos mais fortes para quando temos que banir qualquer tipo de mal físico, mental, emocional, espiritual É. da nossa vida. É utilizada Olha essa só. medalha. Olá, família Pax, procure informações sobre a medalha de São Bento aí e coloque no seu lado do oscilar, né? Então Atrás da vamos lá, você vai porta de falar. entrada, de você- preferência. Atrás da porta de Ah, entrada, tá, coloca a medalha de São Bento. Né? tá. Você vai falar sobre as letras que estão ao redor, é isso? Isso, vamos falar. Ao Né? É redor? bem Porque eu estou rapidinho. anotando já para aprender. Fale. E eu não vou falar em latim, Carmen, porque o meu latim ele não é lá essas coisas. Eu já vou falar Não, o que as não é letras necessário. significam em português. Eu vou falar, né? Por exemplo, vamos encontrar as letras, né, que estão CSPB. Ao redor da cruz, aí nos 4 ângulos, a gente vê um CSPB. Essas letras querem dizer Santa Cruz do Padre Bento. Peraí. Algum... Santa Isso, Cruz do Santa Padre Cruz do Bento. Padre Bento. Em algumas versões, Cruz do Santo Pai Bento. Mas o mais correto é Santa Cruz do Padre Bento. Tá, É SCPB, Santa Cruz do tá. Padre Bento. Tá? Aí vamos analisar agora as letras que estão na vertical da cruz. Então, na trave vertical. Isso. A gente vai ver aí um C na trave vertical, CSSML. CSSML. Hum, Isso quer dizer que a cruz sagrada seja a minha luz. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Que a cruz sagrada seja a minha luz. É o que está na trave vertical da tá. cruz. Na trave horizontal, as letras N, D, S, M, D. N, D, S, M, D. Não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Hum, Então nós temos aí os 2 braços da cruz resolvidos. Agora nós vamos começar em sentido horário. Como se fosse um relógio, vamos ler as tá. letras em sentido horário. Então, a primeira, VRS.
começando pelo lado superior direito, VRS. Em latim, Carmen, vade retro, Satana. Em português, retira-te, Satanás. É o famoso vade reto, né? Que falam, né? Vade reto, Satanás, né? Retira-te, Satanás. Na sequência, nós temos NSMV. 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 Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. Só lembrando aos amigos e amigas da Pax, eu já estou dando a tradução em português, né? Porque vocês imaginam que ia ser meio impossível a gente ficar aqui do latim para português, ia tomar muito tempo, né? Então, NSMV, nunca me aconselhes coisas vãs. Seguindo, SMQL. Agora a gente já começa a subir aqui para o lado esquerdo. SMQL. É mal o que me ofereces. É mal o que me ofereces. É mal o que me ofereces. E concluindo, IVB. IVB. IVB quer dizer, bebe tu mesmo os teus venenos. Bebe tu mesmo os teus venenos. Agora, na verdade, está escrito nessas letras, Carmen, todas, está escrito a oração de São Bento. Cruz do Santo Padre Bento, que a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Isso tem uma força, é uma das formas Eu mais... arrepiei aqui, ó. É uma das Adoro. formas... não, arrepia. É uma Eu das já formas... amava essa cruz, porque eu moro aqui no bairro há Sim. 54 anos, e eu adoro ir lá na igreja São Bento, ouvir os cantos dos monges beneditinos, adoro o pão e as guloseimas que eles fazem, etc. Mas faz tempo que eu não vou por conta da pandemia, mesmo antes da pandemia, acho que está fazendo mais de 4 anos que eu não vou lá, mas adoro. E é muito interessante porque essa oração é um dos mais curtos tipos de exorcismo, mas é um dos mais potentes, né? Sim, claro. Porque a gente repara que é uma oração que visa trazer proteção para quem ora, mas está repreendendo o mal, está repreendendo, está pedindo para que a gente não caia na tentação de ser aconselhado por coisas vãs, para que a gente tenha discernimento para saber se aquilo que nos é oferecido condiz com a nossa real natureza divina ou não, e se não condiz, que se afaste de nós, né? Que o veneno se volte, né, contra, né, aquele agente do mal ou insidioso. Adorei. Né? Então é Amém. muito interessante e em cima de tudo tem PAX, que quer Eu dizer vi, Pax, imagina. Pax, paz, né? Paz, paz. Né? E aí teve uma Muito perguntinha legal. que passou, Carmen, enquanto estava anotando, uma amiga nossa que está assistindo, ela falou que ela tem a cruz na porta da casa dela, mas do lado de fora. Se pode ser do lado de fora. Olha, o que eu vou dizer vai parecer até um pouco cômico, né? Mas se você morar num local seguro, que nenhum amigo do alheio, porque hoje em dia, Carmen, infelizmente, as pessoas não têm respeito por nada. Né? Ainda mais se é de metal, não, hoje em dia é um problema. Né? Às vezes, infelizmente, até em cemitério, tem gente que tem o desrespeito de ir e retirar metal de túmulo, que é um absurdo. Né? Então, Imagina, nem tradicionalmente, se coloca a cruz de São Bento do lado de dentro. Tradicionalmente. É mais aconselhado. Então,
eu quis justamente, né, tem curiosidades dessa cruz, né? Você falou em exorcismo, cara, e eu tô agora, você conhece seu amigo, né? Estou estudando aspectos aí de ancestralidade, benzimento, né? E toda pessoa que benze tem que ter seus objetos. O que eu comprei para mim é muito simples. É uma cruz, né? Sem o querido e bem-amado Mestre Jesus o Cristo pregado na cruz, ela sem, lisa, mas no centro, no encontro dos braços, tem a cruz de São Bento, né? Olha que Então, ótimo. ó, essa cruz, gente, tem chaveiro, tem medalha, tem Sim, pulseira. Ah, vou aproveitar esses 8 minutos finais, Carminha. Eu vou falando devagarzinho. Tá, Lê, mas eu comprei um chaveiro da cruz, eu comprei um colar, eu comprei uma pulseira, eu comprei uma cruz maior para colocar atrás da porta. Como que ela é ativada? Como é que eu ativo essa cruz? Bom, você pode levar no próprio mosteiro de São Bento ou numa igreja e pedir para o sacerdote fazer lá a consagração, fazer lá a bênção. claro. Se você mora num local mais afastado, que é difícil, né, você ter um mosteiro de São Bento, como nós temos nosso lindo aqui em São Paulo, né? Sim, Ou maravilhoso. então você mesmo pode abençoar tua pulseira, tua medalha, tua cruz. Nossa, mas eu mesmo posso abençoar? Gente, internamente, a nossa essência é divina. Sim, O que é o ato de abençoar? É simplesmente, da forma mais humilde, com toda a sinceridade, pureza e humildade que existem em nossos corações, nos tornarmos canais para a emanação de sim. algo divino, de algo bom. Então você pode pegar sua medalha, coloca ela na sua frente, pode acender um incenso, fecha os olhos, inspira, retém o ar, expira. Depois, faça o sinal da cruz. A Carmen me conhece, eu costumo fazer o antigo, que a gente fala em nome do Pai, abre a mão sobre o ventre, em nome da mãe, sobe para o ombro direito, em nome do Filho, vem para o ombro esquerdo, em nome do Espírito Santo, e aqui no centro, amém. Fez sinal da cruz? Vamos ser simples. Reza o seu Pai Nosso, reza a sua Ave Maria, reza a oração do Anjo da Guarda. Acabamos de passar a oração de São Bento, essa oração reduzida que está na própria medalha. Reza também com as mãos sobre a medalha. Depois de fazer essas 4 preces, pede ao Deus do teu coração, da tua compreensão, que abençoe e que aquela medalha, aquele chaveiro, aquele colar, aquela pulseira passe a constituir um símbolo de luz, de bem-aventurança, de bênçãos, e que o glorioso São Bento possa estar contigo, te afastando e protegendo você, tua família, tua casa, contra todo e qualquer tipo de mal. Esteja o mesmo manifestado em nível físico, mental, emocional, espiritual, não importa. Sim, Pronto, claro. simples, você abençoa a sua medalha. Então, não, né? Maravilha. A Andrea perguntou se pode colocar a imagem da medalha na traseira do carro, que ela viu um carro passando Pode, com a medalha, pode. Tem né? várias pessoas. Inclusive, essa semana, no nosso capítulo Cavaleiros do Templo da Ordem de Molay, tivemos a honra, a felicidade, a alegria, o privilégio de iniciar mais 10 novos sobrinhos de Molays, né? Parabéns a Legal, todos eles, parabéns. né? As famílias. E quando eu cheguei, eu parei o carro, na minha frente tinha, né, um carro com a cruz de São Bento, né, no Olha, porta-mala. Eu falei, olha, que sinal, né? Hoje nós vamos ter um dia realmente muito bom aqui, né? pois Mas é, pode. imagina, que É, lindo, né? A iniciação foi sábado, família Pax, e ele me mandou o tema na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã. é Muito verdade. legal, adoro essa sincronicidade. Então Muito pode bom, colocar. Ale, temos 3 minutos e meio. Bom,
Nesses 3 minutos e meio, a gente aproveita, né, para refletir, meditar sobre a grandiosa vida de São Bento, que ela é também muito baseada na regra. A regra que rege a ordem de São Bento, os monges beneditinos, os mosteiros, né, de São Bento aí, em todo o mundo. E o que dizer sobre a regra? Regra, em latim, que a gente fala ordo. Então, ordo, em latim, quer dizer regra. Ordo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem o que separa um cavaleiro, qualquer espécie de cavaleiro, cavaleiro templário, cavaleiro hospitalário, cavaleiro da ordem equestre lá do Santo Sepulcro, cavaleiro de Santiago de Compostela, cavaleiro da ordem de São Miguel Arcanjo. O que separa um cavaleiro de um guerreiro comum, o que separa o cavaleiro de um bárbaro, é que todos os cavaleiros atuam abaixo de uma regra. Todos têm disciplina, procuram servir ao próximo, praticar a virtude, sendo honrados. A palavra de um cavaleiro nunca volta atrás. E os cavaleiros são desta forma porque eles seguem uma regra. Toda a ordem cavaleiresca tem sua regra. Gente, sem regra, este mundo volta para o caos. E estamos precisando seguir realmente, sabe, regras. Respeitar as leis que regem a vida, a natureza e o universo. Façamos isso. Quando seguimos a regra, tudo volta ao seu centro. Sem regras, melhor não viver, por assim dizer. Tá bom? Amém. Tá ótimo. Vamos receber Muito as bênçãos bom. aí de Lakshmi De todo Ganesha, da mundo. medalha de São Bento, de Krishna, de todo mundo, do bem-amado Mestre Saint Germain, aqui o senhor chefe. Gratidão, Ale, maravilhoso, Gratidão, como obrigado, sempre. Carmen. Obrigado, muita luz. Gratidão, que São Bento nos ilumine e abençoe com saúde física, mental e emocional e que toda a energia do mal seja transmutada, transformada na Mãe Terra, né? Amém. 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 Gratidão, namastê, família Pax. Amanhã às 5 horas aqui com a Vanderlei Marchiori falando sobre os mitos e verdades sobre o chocolate. Vamos lá. Gratidão, namastê. Obrigada, Ale. Obrigado.